professor é a ferramenta mais importante no processo que vai da escolha do livro às discussões sobre a obra. Para ser um bom mediador, o docente deve aprimorar sempre sua atuação. A formação de leitores representa um dos grandes desafios da educação brasileira. Uma pesquisa feita em 2016 pelo Instituto ProLivro aponta que cerca de 44% da população do país não é considerada leitora, ou seja, não leu ao menos um livro, ainda que em partes, nos 3 meses anteriores ao levantamento. Além disso, a média de leitura por habitante ainda é baixa. São cerca de 5 livros por ano. Reverter esse cenário e formar leitores certamente não é tarefa fácil, mas o professor tem um papel fundamental no processo de mudança. A leitura é uma prática cultural, né? E como prática cultural, a cultura do professor é fundamental nesse processo. Então, esse professor ele vai agir como um mediador entre a criança e os objetos de leitura, que podem ser constituídos por livros ou por outros meios, né? Então, é fundamental que esse professor esteja sempre atualizado, que ele seja um leitor, que ele também invista na sua própria formação cultural para que ele seja um mediador, né, de leitura com os estudantes. A pesquisa do Instituto ProLivro evidencia ainda a força do docente nessa fase. No Brasil, 18% das crianças de 5 a 10 anos apontam como fator principal para a escolha de um livro a indicação do professor, atrás apenas da capa da obra, citada por 27% dos entrevistados. O trabalho ganha mais força quando, após a leitura, existem conversas e análises do conteúdo. Uma leitura, ela não pode ficar presa dentro do livro, né? Ela tem que sair para esse processo de conversa. Quando o debate acontece de diferentes formas, aí sim a gente entra num universo interessante. Esse trabalho deve começar o quanto antes, e um importante ponto de apoio é a participação dos familiares. Não precisa saber ler para ser um leitor. Porque a criança, o bebê, ele já pode ter interação com os livros. Então, a família, ela é o primeiro mediador de mundo para a criança, de cultura humana. Os livros, a leitura, estão inseridas nesse universo cultural. É claro que uma família que oferece o recurso, que possibilita o livro, o contato com a leitura no seu cotidiano, vai ter uma criança mais interessada com esse objeto cultural também. Então, o que é importante? Incluir nos passeios da família lugares onde eu possa ter acesso a esse universo cultural. Então, como eu já disse, as livrarias, as exposições, né? O quadro de educação fica por aqui. A semana que vem a gente volta.